Deus abençoe, meus irmãos em Cristo. Hoje se inicia uma série de gravações onde nós queremos expor, muitas coisas para que os eleitos, os predestinados, aqueles que de alguma forma o Evangelho precisa chegar até eles, para que essas pessoas sejam tocadas de alguma forma. Vocês vão ver muito, eu falando aqui, mas nesse vídeo eu quero fazer uma apresentação. Eu não quero ser demorado, Eu quero fazer vídeos curtos, mas que vocês possam entender aquilo que nós temos para falar. Toda a minha fé, tudo aquilo que eu creio, tudo aquilo que eu acredito, ela vem sempre da Bíblia, Sempre a Bíblia para mim é o meu livro, é minha carta magna, é o meu livro áureo, é o meu absoluto, é a minha bússola, é a Bíblia. E eu creio na mensagem de William Marion Branham. Esse profeta tão falado, tão falado hoje em dia, mas que muitas pessoas que falam do profeta, às vezes a gente percebe que falta aquele carinho, aquele amor cujo irmão Branham transmitia em suas mensagens. Eu, por exemplo, estou aqui com a revelação dos selos, as 7 eras da igreja, que são um dos livros mais tremendos assim que eu já li, tá? O sobrenatural, eu tenho todos eles, mas eu estou aqui com o livro 3. Atos do Profeta, que é um livro assim que, se você não leu, vale a pena você ler, tá? Foi escrito pelo irmão Pierre Green. A coleção Hebreus, a coleção Hebreus, que é assim, extraordinário, é cada coisa que a gente lê aqui que é fora da curva. Eu também tenho alguns livros que eu leio, por exemplo, eu estou lendo As Duas Babilônias, de Alexandre Slope, volume 1, e algumas mensagens aqui do profeta, são mais de 1000, eu só coloquei algumas aqui, porque nessa série de vídeos eu quero falar muitas coisas com vocês, e começar, para que aqueles que vão assistir, comecem a entender, da onde vem a minha fé, da onde vem o que eu creio, o que eu acredito, e tudo aquilo que eu prego é baseado ali, tem aquela linha do irmão Branham, tá? Eu me chamo Wesley Pereira Corrêa, eu sou um dos ministros auxiliares aqui na igreja do pastor Joel Nintz, em Araras, e você está convidado. Na descrição tem telefone, endereço, tá? Para que a gente possa conversar. Caso haja dúvida, a gente está aberto a conversar com vocês. Caso alguém queira ser batizado, a gente está disposto a batizar, seja da cidade que você for, tá? A gente vai até você para batizar. E tanto em Araras como nas regiões circunvizinhas, a gente também tem pastores que podem auxiliar. Cidades que não tem pastor, a gente está aí para ter culto no lar. Se você, irmão Wesley, eu quero um culto no lar, pode convidar a gente, a nossa igreja vai até você, vai ser um prazer, tá? Eu vou começar lendo uma escritura, e como eu falei que vai ser uma série, eu quero conversar com vocês sobre essa escritura. Então abra sua Bíblia aí com calma, tá? Como você está vendo o vídeo, você pode pausar o vídeo e procurar, Abre aí em Malaquias. Vamos abrir em Malaquias 4, versículos 5 e 6. Eis que eu enviarei o profeta Elias, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. E ele converterá o coração dos pais aos filhos, e o coração dos filhos aos seus pais, para que eu não venha e fira a terra com maldição. Eu quero chamar a atenção de vocês para essa escritura. Por quê?
Essa foi a escritura que deu base no ministério do irmão Branham e outras escrituras mais. Depois a gente vai entrar em outras, eu quero costurar essa daqui com vocês em vários vídeos, né? Para que a gente possa montar uma base daquilo que eu quero falar. Malaquias capítulo 4, versículos 5 e 6. No versículo 6, no versículo 5 está dizendo assim: eis que eu enviarei o profeta Elias. É uma profecia. Malaquias capítulo 4, no versículo 5, Deus está dizendo através de Malaquias que ele enviaria o profeta Elias. Antes que venha o dia grande e terrível do Senhor. Ou seja, grande, né, para aqueles que esperam, é grande, é o arrebatamento, é a vinda de Cristo. Terrível para aqueles que vão ficar. E ele quem? O Elias, o profeta Elias, converterá o coração dos filhos, converterá o coração dos pais aos filhos, e o coração dos filhos aos seus pais. Prestaram bastante atenção? O coração dos pais aos filhos e o coração dos filhos a seus pais, para que eu não venha e fira a terra com maldição. O que seria o primeiro ponto que nós devemos abordar é por que Deus está dizendo que ele vai enviar o profeta Elias? Por que ele está falando que ele enviaria Elias? Por que ele escolheu esse profeta? Você já parou para pensar nisso? Elias, ele é um profeta que ele aparece na Bíblia na primeira vez, o famoso Elias o Tisbita, né? O Elias que encarou Acabe, Jezabel, né? Aquele Elias. Logo depois, a Bíblia fala que o espírito de Elias foi visto em Eliseu. Interessante, né? O espírito de Elias foi visto em Eliseu. Agora, foi visto como reencarnação? Não. A Bíblia, vocês sabem, ela vai contra, né? Ela fala contra a reencarnação. Porém, a Bíblia fala que as pessoas viram o espírito de Elias em Eliseu. Era muito comum no passado eles acharem, né? Quando eles estavam viam um profeta muito poderoso, eles achavam havia uma doutrina, havia uma crença de que a pessoa poderia ressuscitar no corpo de outro. Isso na própria Bíblia, vocês podem ver que Jesus perguntou para os discípulos: quem dizeis os homens ser o filho do homem? Eles falaram: uns dizem que tu é Elias, outros dizem que tu é profeta. Tinha até alguns que criam que Jesus era João Batista reencarnado, sabe? Tinham até alguns que criam assim. E ele perguntou, né, para os seus: e vós, quem dizeis que eu sou? Quer dizer, ele estava preocupado, Jesus estava preocupado em saber o que as pessoas que criam nele, né, achavam. E Pedro pegou e falou assim: tu és o Cristo, filho do Deus vivo. Aí Jesus virou para Pedro e falou: bem-aventurado és tu, Simão Barjonas, porque não te revelou a carne nem o sangue, mas o meu Pai que está no céu. Também te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Agora, a Bíblia fala, né, que o espírito de Elias repousava sobre Eliseu. E a Bíblia está dizendo aqui de novo, no último livro do Velho Testamento, que ele enviaria o profeta Elias antes, presta bem atenção, que é antes da grande tribulação, ou seja, antes do rapto. Apocalipse capítulo 11, aparece mais uma vez o espírito de Elias. Agora, Elias o Tisbita. A Bíblia fala que Eliseu foi visto o espírito de Elias. E João Batista também recebeu a virtude e o espírito de Elias. Lá em Lucas, né, no Evangelho de Lucas, vocês sabem, conhecem a Bíblia, que lá está dizendo que irá diante dele o espírito e virtude de Elias. No próximo vídeo,
nós vamos falar sobre as 5 aparições do profeta Elias. Eu vou deixar aqui também, porque algumas pessoas que nos assistem, às vezes eles querem contribuir de alguma forma para a obra, né? Para essa obra. Eu vou deixar aí o Pix da igreja, tá? É o Pix da igreja, não vou deixar o meu Pix não, é o Pix da igreja. Então, caso você contribua com uma oferta, alguma coisa, se você quiser contribuir, porque tem pessoas que pedem para contribuir, isso vai direto para a igreja, para a obra, tá? Não vai para o meu bolso, nem para o bolso de ninguém, tá bom? Que o Senhor te abençoe e te guarde, que Ele faça resplandecer o seu rosto sobre ti e que Ele tenha misericórdia de ti.